Operação Rádio Patrulha, a testemunha diz ao GAECO que contador da família Richa tentou atrapalhar as investigações. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Conheça nesta edição o trabalho do Centro de Valorização da Vida. E pela primeira vez na história, um filme paranaense é eleito melhor no Festival de Gramado. E tem ainda os gols do fim de semana da 25ª rodada do Brasileirão. Fique com a gente, o Mundial News está no ar. Olá, uma boa noite para você. O corretor de imóveis Carlos Augusto Albertini disse em depoimento ao GAECO que o contador Dirceu Pupo, um dos alvos da Operação Rádio Patrulha, tentou atrapalhar as investigações. Lembrando que a operação prendeu o ex-governador Beto Richa, a mulher dele e mais 3 investigados, incluindo o Pupo. O GAECO investiga um esquema de superfaturamento de contratos para manutenção de estradas rurais, para o pagamento de propina a agentes públicos. Todos os presos são suspeitos de participação no esquema e foram soltos por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, na última sexta-feira. Albertini disse aos promotores que Pupo, contador da família Richa, estava preocupado com uma negociação feita em 2013 sobre a venda de salas comerciais para André Richa, um dos filhos do ex-governador. A negociação, conforme o corretor de imóveis, durou aproximadamente 10 dias. O valor fechado foi de R$ 2.200.000. Deste total, 880 mil foram pagos com um apartamento em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Augusto Albertini relatou ainda que Pupo marcou um encontro e pediu que ele e o vendedor do imóvel não revelassem que foi feito parte desse pagamento, foi feito parte em dinheiro. O Ministério Público do Paraná afirmou que não é possível dizer que o dinheiro usado na compra das salas foi vindo de propina. A defesa de Beto Richa disse que a versão contada pela testemunha é inconsistente e desprovida de provas. E os nomes dos 45 presidiários que seguem foragidos após a fuga em massa de 92 detentos da penitenciária de segurança máxima em João Pessoa, na Paraíba, foram incluídos pela Polícia Federal na lista da Interpol. A inclusão dos fugitivos do presídio, que é de segurança máxima, foi informada pela PF nesta segunda-feira. Segundo informações da Polícia Militar, os fugitivos foram incluídos na difusão laranja da Interpol e têm como objetivo avisar aos países vizinhos sobre um evento, uma pessoa, um objeto ou um processo que representa uma ameaça grave e eminente à segurança pública. Após a notificação, todos os países que fazem parte da Interpol estão alertados sobre a fuga ocorrida no presídio no último dia 10 de setembro. E durante o mês de setembro, em todo o país, está sendo realizada a campanha Setembro Amarelo, com o objetivo de chamar a atenção da população para o tema do suicídio e como preveni-lo. No Brasil, a campanha é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, também do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Por isso, nós preparamos uma reportagem mostrando um pouquinho do trabalho do CVV. As ligações de pessoas com depressão, problemas mentais, álcool e droga e problemas familiares. A Central de Valorização da Vida atende a aproximadamente 3.000 pessoas por mês em Curitiba. O CVV é o Centro de Valorização da Vida. É uma entidade criada há 56 anos no Brasil que faz prevenção de suicídio através de um apoio emocional. O CVV ele faz apoio emocional através do telefone, através de e-mail, você pode entrar em contato com o CVV, através do chat e pessoalmente também aqui no posto de Curitiba. De que maneira? O CVV oferece um apoio para conversar realmente. A pessoa está passando por um momento difícil, não tem com quem conversar, liga, conversa com o voluntário, desabafa
e faz com que aquele momento difícil seja dividido com alguém. Curitiba tem a média mais ou menos do Brasil em torno de 7 pessoas por 100 mil habitantes e dá em torno de 32 pessoas no Brasil que realmente tiram a própria vida. No Brasil, 32 pessoas por dia no Brasil. Mas a média do Paraná e de Curitiba é uma média praticamente igual dos outros estados. Com o tema Falar é a melhor solução, as ligações aqui são ouvidas, a pessoa conta o problema, desabafa. O papel do centro é dar apoio emocional e prevenção do suicídio. O CVV ele entende que 90% dos suicídios são preveníveis. De que maneira? Tem que se conversar sobre o assunto, falar sobre o assunto e fazer com que a pessoa que está passando por um momento difícil, ela se sinta acolhida por alguém. Alguém que a escute nesse momento é muito importante para que ela saia daquela crise, daquele momento que ela está pensando até em tirar a própria vida. E conversando, ela muitas vezes acaba ela mesma encontrando essa solução. O voluntário ele presta um apoio, não é uma terapia, o CVV não faz terapia, ele não indica tratamento, mas ele faz aquele acolhimento, ele escuta a pessoa. Isso é muito importante para a prevenção do suicídio. De acordo com dados da Associação Mundial de Psiquiatria, alguns transtornos são detectados em suicidas, tais como distúrbio de humor, depressão, transtornos por abuso de substâncias, esquizofrenia e ansiedade. O atendimento é totalmente sigiloso. A identidade é preservada. O CVV fornece sigilo, a gente não fica sabendo muitas vezes e a gente não trata do foco do porquê, o que aconteceu com a pessoa, na realidade, o motivo. Ele trata realmente da prevenção, fornecendo esse apoio emocional que é a escuta, na realidade. Jovens, a gente tem sentido que pela vida atribulada, pela pressão toda que eles fazem, eles têm realmente entrado mais em contato com o CVV também, né? Os jovens também. Mas são todas as pessoas que passam por um momento difícil, elas podem procurar esse apoio no CVV, que ele está aqui 24 horas para conversar. E no próximo bloco é hora de falar de esporte. Marcos de Pato traz os gols da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mãos desenha um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. E agora, momento do esporte. Uma boa noite para você, Marcos de Pato. Vamos começar falando de Campeonato Brasileiro. Olá, Thaís. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha. É isso aí, Thaís. Vamos falar de Brasileirão? Nenhum time saiu vencedor nos clássicos da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dos 3 derbys, 2 terminaram sem gols. No Mineirão, Cruzeiro e Atlético Mineiro não conseguiram balançar as redes. E na Vila Belmiro, Santos e São Paulo também não mexeram o placar. Com o resultado, o tricolor paulista assumiu a liderança da competição. O time de Diego Aguirre tem 1 ponto a mais do que o Internacional, que joga hoje às 8 da noite contra a Chapecoense na Arena Condá. Bom, então vamos aos gols do único clássico em que as redes balançaram. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Andrés Rios colocou o Vasco na frente do placar. Mas o rubro-negro carioca conseguiu a igualdade com o gol contra do zagueiro Luiz Gustavo aos 17 do segundo tempo. Além desse clássico, outras 2 partidas foram disputadas no sábado. Ceará e Grêmio venceram pelo mesmo placar. Com o time reserva em campo, os gaúchos conquistaram a vitória com gols no segundo tempo em Porto Alegre. De pênalti, Douglas abriu o placar para o Grêmio aos 8 minutos.
E Juninho Capixaba fechou o placar 10 minutos depois. Jogando em casa, o Vozão bateu vitória com um gol em cada tempo. Calisson marcou o primeiro aos 27 minutos de jogo. E Samuel Xavier fez o segundo aos 3 minutos da etapa final. E ficou assim, 2-0 para o Ceará. E o Atlético Paranaense voltou a vencer depois de 3 rodadas seguidas na competição. Em casa, o rubro-negro bateu o Fluminense por 3-1 e pulou para a 11ª posição. O Furacão abriu 2-0 no primeiro tempo, com os gols de Rafael Veiga aos 17 minutos e de Pablo aos 46. No segundo tempo, o Fluminense descontou com o gol do atacante Luciano aos 14 minutos. Mas o zagueiro Léo Pereira marcou o terceiro do Atlético 11 minutos depois e fechou o placar em 3-1. Outra equipe carioca que entrou em campo nesse domingo foi o Botafogo. O time da Estrela Solitária venceu o América Mineiro no estádio Newton Santos. Rodrigo Lindoso marcou o gol da vitória do Fogão aos 23 minutos de jogo. Já o Corinthians venceu o Sport de virada em São Paulo. O Leão saiu na frente com o gol do atacante Hernani de pênalti aos 21 minutos de jogo. E no segundo tempo foi a vez do Corinthians balançar a rede. Aos 13 minutos, o meia Jadson empatou a partida. E aos 42, o lateral Danilo Avelar virou o jogo para o Timão. Já o rival do Corinthians, o Palmeiras, ficou no empate em 1-1 com o Bahia, na Arena Fonte Nova. O atacante Gilberto abriu o placar para o tricolor baiano aos 17 minutos de jogo. E Felipe Melo empatou para o Palmeiras aos 32 da etapa final. 1-1 placar final. E agora o assunto é basquete. O Brasil não teve dificuldades para vencer as Ilhas Virgens pelas eliminatórias do Mundial de 2019. Mas não teve dificuldade mesmo, porque a seleção não entrou em quadra. Aliás, entrou, mas não teve adversário. Os jogadores das Ilhas Virgens, por conta de problema no visto, não conseguiram embarcar. Apenas alguns deles vieram para o Brasil. A partida seria na Arena Goiânia, mas o jogo não foi realizado. O Brasil, então, acabou vencendo por WO. Então, o Brasil agora fica próximo. Ele precisa apenas de mais 2 vitórias para garantir a participação na Copa do Mundo de 2019 de basquete. E essas são as informações do esporte dessa segunda-feira. Thaís, eu volto com você. Tá certo, Pato. Obrigada. Um bom início de semana para você. E olha só, no próximo bloco o assunto é cinema. Você vai ver que pela primeira vez na história, um filme paranaense ganhou o Festival de Gramado. Daqui a pouquinho. O cinema paranaense atingiu uma conquista inédita. Pela primeira vez na história, um filme do Paraná foi eleito o melhor do Festival de Gramado, ganhou o primeiro lugar. O longa se chama Ferrugem e é de Ali Muritiba. Confira. Na última semana de agosto aconteceu a 46ª edição do Festival de Cinema de Gramado. A tradicional premiação de Quiquitos contou com uma produção paranaense em 3 categorias. Foi bem surpreendente, porque justamente, né, são várias produções bem importantes, né, com atores, roteiros, diretores, todo mundo muito conhecido e de qualidade, né, o trabalho. Então a gente ficou muito feliz, e até porque o roteiro ele não tem uma coisa tão clássica, assim, ele é uma narrativa um pouco mais diferente, que convida a reflexão, não tem tanto... Então a gente ficou bem surpreso e feliz, né, de perceber que uma história contada de um jeito um pouco diferente foi capaz de comover, sensibilizar o júri e as pessoas que assistiram, né.
O melhor roteiro, né, que é o do Ali e meu, o melhor desenho de som do Rugoski e melhor filme, que daí é da equipe inteira, né? Acho que é o melhor prêmio, né, no sentido de que é o conjunto da obra. Todo mundo trabalhou tão bem junto que foi capaz de fazer o filme, né? Com uma história envolvente, o longa-metragem Ferrugem desmistifica o cyberbullying e as consequências desta prática cada vez mais comum na era da internet. O tema, o que mais se destaca é essa questão do cyberbullying e das consequências do vazamento do vídeo, né? Mas o que a gente tentou fazer era falar como que essas questões virtuais, na verdade, estão muito ligadas ao mundo real, né? Uma coisa que a gente está falando da internet, dessas relações virtuais, mas que está a partir das relações reais da vida desses personagens, dos adolescentes, mas também da vida desses personagens com os pais, na vida pessoal. E aí, nisso, a gente traz muito essa temática, né? Da diferença de como que o vazamento de um mesmo vídeo tem uma consequência diferente para a menina do que para o menino, né? A relação do menino com o pai e com a mãe. Então, traz esses temas de fundo, assim, né? O machismo, a misoginia. O filme conta com a direção e roteirização do cineasta Ali Muritiba, conhecido por produções como A Fábrica, O Pátio e Para Minha Amada Morta. O diretor demorou 3 anos para concluir esta mais recente obra. Agora, depois de pronta, o público poderá assistir ao filme em diversos locais do Brasil. Mas junto mesmo, né? Não. O que era aquilo? Não era nada, não. Aí, mina, tá famosa, hein? E aí, guria? Beleza? Na terça-feira, o tempo no sul já fica mais firme, apesar da alta concentração de nuvens em boa parte da região. No Rio Grande do Sul, a nebulosidade é variável ao longo do dia, surgimento de sol. Previsão de chuva fraca na metade sul e leste do estado. No Paraná e Santa Catarina, tempo firme e ensolarado no oeste desses dois estados. Nas demais áreas, bastante nebulosidade pela manhã. Previsão de chuva fraca ao longo do dia para o sul catarinense. Já para a metade norte do Mato Grosso do Sul, sul e oeste do Mato Grosso, a previsão é de tempo nublado e chuvoso, com redução das chuvas a partir da tarde. Na região de Campo Grande, há potencial de chuva forte no final da tarde. Máxima de 25 graus em Florianópolis, 24 em Curitiba e em Porto Alegre e 26 em São Paulo. E o Mundial News hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Um excelente início de semana.